você sabia que o Paraná abriga a maior hidrelétrica do hemisfério ocidental e, ao mesmo tempo, um dos trechos mais preservados de Mata Atlântica do planeta? E que este estado foi palco de uma das maiores batalhas ferroviárias da América do Sul, envolvendo tropas, interesses internacionais e uma disputa territorial que quase mudou o mapa do Brasil? Neste vídeo, você vai descobrir 7 fatos sobre o Paraná que raramente aparecem nos livros de escola ou nos guias turísticos. Prepare-se para conhecer um estado muito além das cataratas do Iguaçu e do frio de Curitiba. O Paraná fica na região sul do Brasil, fazendo fronteira com Santa Catarina ao sul, São Paulo ao norte, Mato Grosso do Sul a oeste e ainda com 2 países, Paraguai e Argentina. Essa posição estratégica transformou o estado em um corredor natural de comércio, energia e cultura. Quando pensamos no Paraná, muitas vezes vem à mente apenas algumas imagens: as cataratas, a capital planejada, talvez o frio e a araucária. Mas o que quase ninguém percebe é que este estado concentra contrastes radicais em poucos quilômetros. Do litoral tropical da Ilha do Mel até os campos gelados de palmas, da exuberância da Mata Atlântica até os imensos campos de soja do oeste, o Paraná funciona quase como um Brasil em miniatura. E é justamente essa diversidade que esconde histórias, dados e curiosidades que raramente chegam ao público geral. Vamos construir juntos um mapa mental. Imagine o estado dividido em 3 grandes faixas. Primeiro, o litoral estreito, com a Serra do Mar, formando uma barreira verde e íngreme. Segundo, o primeiro Planalto, onde fica Curitiba, cercado de pinheiros. Terceiro, o segundo e terceiro Planaltos, onde estão as terras roxas, os rios caudalosos e as fronteiras internacionais. Agora que você visualizou esse mapa, prepare-se. Cada uma dessas regiões guarda segredos que vão te surpreender. Vamos aos números que ajudam a entender a dimensão do Paraná. O estado tem uma área de aproximadamente 199 mil quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, isso é quase do tamanho do Senegal, na África, ou um pouco maior que a Síria. No Brasil, o Paraná é o 14º estado em extensão territorial. Mas quando olhamos para a população, ele sobe para a 6ª posição, com cerca de 11,5 milhões de habitantes. A densidade demográfica é uma das mais altas do sul do país, o que significa que o Paraná concentra gente, infraestrutura e economia em um espaço relativamente compacto. Agora, um dado que pouca gente associa ao estado: o Paraná é o segundo maior produtor de grãos do Brasil, ficando atrás apenas do Mato Grosso. Soja, milho, trigo e café são cultivados em larga escala, especialmente no norte e oeste. Outro número impressionante: o estado possui o 2º maior PIB da região sul e o 5º do Brasil. Isso se deve a uma combinação de agronegócio, indústria automotiva e de alimentos, além de um setor energético robusto. E por falar em energia, aqui está um dado que conecta tudo. O Paraná responde por cerca de 15% de toda a energia elétrica gerada no país. Itaipu, Salto Caxias, Segredo, Foz do Areia. Essas usinas transformaram os rios paranaenses em gigantes energéticos. Quanto aos biomas, o estado abriga 3 principais: Mata Atlântica, que cobria quase todo o território original; Cerrado, em pequenas áreas do norte; e campos naturais no sul, próximo à divisa com Santa Catarina. Hoje, restam cerca de 10% da cobertura original de Mata Atlântica, mas o Paraná ainda concentra alguns dos remanescentes mais bem preservados do bioma. E tem um símbolo que você provavelmente já viu: a araucária, o pinheiro do Paraná, árvore símbolo do estado que chegou a formar florestas imensas e hoje é espécie ameaçada de extinção. Com esses dados em mente, fica mais fácil entender por que o Paraná é tão relevante para o Brasil e por que tantas histórias fascinantes nasceram aqui. Agora vamos mergulhar na geografia física,
porque é ela que moldou tudo: a economia, a cultura, até os sotaques. Imagine que você está no litoral paranaense, em Paranaguá ou na Ilha do Mel. O clima é quente e úmido, com chuvas frequentes. A vegetação é densa, tropical, com bromélias, palmeiras e uma biodiversidade impressionante. Aqui, a Mata Atlântica ainda resiste em encostas íngremes da Serra do Mar. Agora, suba a serra. Em poucos quilômetros de estrada sinuosa, você sai do calor úmido e entra em um clima subtropical, com temperaturas bem mais amenas. Esse é o primeiro planalto, onde fica Curitiba. Aqui, as araucárias dominavam a paisagem, ou dominavam, porque a exploração madeireira do século XX reduziu drasticamente essas florestas. Continue subindo em direção ao interior. Você cruza o segundo planalto e chega ao terceiro, onde as altitudes variam entre 600 e 1.200 metros. Aqui, o solo é o famoso terra roxa, resultado da decomposição de rochas basálticas. Esse solo fértil é o segredo do sucesso agrícola do norte e oeste do Paraná. E tem mais: o Paraná é cortado por rios poderosos. O Rio Paraná forma a fronteira oeste e abriga Itaipu. O rio Iguaçu corre pelo sul e despenca nas cataratas. O rio Tibagi, o Ivaí, o Piquiri, todos eles moldaram vales, criaram cachoeiras e hoje alimentam hidrelétricas. Mas aqui vai um detalhe geográfico que quase ninguém nota. O Paraná tem uma das maiores variações de altitude entre litoral e interior em tão pouco espaço. Você sai do nível do mar e em menos de 100 quilômetros em linha reta já está a mais de 1.000 metros de altitude. Isso cria microclimas, ecossistemas únicos e paisagens que mudam radicalmente a cada curva da estrada. Visualize isso como camadas de um bolo geográfico: litoral quente, serra verde e úmida, planaltos frios e férteis e rios que conectam tudo. E é justamente essa diversidade que preparou o terreno para uma sociedade igualmente diversa. O Paraná é um estado de contrastes também, na forma como as pessoas vivem e trabalham. No litoral, a economia gira em torno do Porto de Paranaguá, um dos maiores do Brasil, responsável por escoar soja, milho, açúcar e outros produtos do agronegócio. A população litorânea tem forte influência caiçara, com tradições pesqueiras e artesanais. Curitiba, a capital, é conhecida pelo planejamento urbano, pelo transporte público e por uma qualidade de vida frequentemente destacada em rankings nacionais. A cidade concentra serviços, tecnologia, universidades e indústrias. É também um polo cultural, com teatros, museus e uma cena artística vibrante. Já no interior, especialmente no norte e oeste, o ritmo é outro. Cidades como Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu cresceram rapidamente nas últimas décadas, impulsionadas pelo agronegócio, pela energia e pelo comércio fronteiriço. A economia paranaense é uma das mais diversificadas do Brasil. O agronegócio lidera, mas a indústria automotiva também é forte. Curitiba e região metropolitana abrigam montadoras e fornecedores. O setor de alimentos é outro gigante, com cooperativas agroindustriais que exportam para o mundo todo. E tem um detalhe curioso: o Paraná possui uma das maiores frotas de cooperativas agrícolas do país. Isso significa que muitos agricultores trabalham de forma associada, compartilhando infraestrutura, tecnologia e mercado. Esse modelo cooperativista é uma marca registrada do Estado. Quanto à população, o Paraná é fruto de ondas migratórias intensas. Italianos, poloneses, ucranianos, alemães, japoneses, árabes. Todos deixaram suas marcas na arquitetura, na culinária, nas festas e até nos sobrenomes. Essa mistura criou uma identidade cultural única que você percebe ao passear pelas cidades do interior. E aqui vai uma ponte para o próximo bloco. Para entender como o Paraná se tornou o que é hoje, precisamos voltar no tempo e acompanhar os marcos que moldaram sua história. Vamos fazer uma viagem rápida por 5 marcos históricos fundamentais.
Primeiro marco: ocupação indígena e chegada dos europeus. Antes da colonização, o território era habitado principalmente pelos povos Caingangue e Guarani. Os primeiros europeus chegaram ao litoral no século XVI, atraídos pela possibilidade de encontrar ouro e pela rota para o interior. Paranaguá, fundada em 1648, é uma das cidades mais antigas do sul do Brasil. Segundo marco: os Campos Gerais e o caminho das tropas. No século XVIII, os campos do sul do Paraná se tornaram rota estratégica para o transporte de gado e mulas entre o Rio Grande do Sul e a região das Minas, em Minas Gerais e São Paulo. Esse caminho, conhecido como Caminho das Tropas ou Estrada da Mata, conectou o Paraná ao restante do Brasil e ajudou a povoar o interior. Terceiro marco: a Guerra do Contestado e disputas territoriais. Entre o final do século XIX e início do XX, a região oeste do Paraná e o norte de Santa Catarina foram palco de conflitos pela posse de terras, envolvendo poceiros, empresas de colonização e até forças militares. Além disso, houve disputa de limites com a Argentina, resolvida apenas no início do século XX. Quarto marco: a colonização e imigração europeia. A partir da segunda metade do século XIX, o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes europeus para povoar o sul. Poloneses, italianos, alemães e ucranianos fundaram colônias agrícolas que, com o tempo, se transformaram em cidades prósperas. Esse processo moldou a cultura e a economia do Paraná. Quinto marco: a fronteira agrícola e o boom do café e da soja. Nas décadas de 1950 a 1970, o norte do Paraná viveu uma explosão econômica com a cultura do café, que depois foi substituída pela soja e outras culturas. Cidades como Londrina e Maringá cresceram vertiginosamente, atraindo migrantes de todo o Brasil, especialmente do Nordeste e de Minas Gerais. Esses 5 marcos ajudam a entender por que o Paraná é tão diverso, tão produtivo e tão cheio de histórias escondidas. E é exatamente aí que começam as curiosidades que quase ninguém conhece. O Paraná é um caldeirão cultural. Cada região tem suas festas, seus pratos típicos, suas tradições. No litoral, o fandango caiçara é uma dança tradicional que mistura influências indígenas, africanas e europeias, marcada pelo som da rabeca e do adufo. Nas colônias de imigrantes, você encontra festas típicas como a festa polonesa de São Mateus do Sul, a festa italiana de Colombo e a Oktoberfest de vários municípios. Cada uma celebra a herança cultural com danças, músicas e, claro, comida. Falando em comida, o Paraná tem pratos que misturam tradições. O barreado, prato típico do litoral, é um cozido de carne servido com farinha de mandioca e banana. Já no interior, o pierogi polonês, o agnoline italiano e o chucrute alemão dividem espaço com o arroz carreteiro gaúcho e a paçoca de pinhão, feita com a semente da araucária. E por falar em pinhão, ele é um símbolo cultural e gastronômico do estado. No inverno, é comum ver vendedores de pinhão cozido nas ruas de Curitiba e outras cidades serranas. A música também reflete essa diversidade. O Paraná tem forte tradição de música sertaneja raiz, mas também de música polonesa, italiana e até de rock, com bandas que ganharam projeção nacional. Agora, um fato pop que pouca gente associa ao estado. Você sabia que o Paraná foi cenário de diversas produções cinematográficas e séries brasileiras? A diversidade de paisagens, de florestas a campos, de cidades modernas a vilarejos coloniais, atrai equipes de filmagem do Brasil inteiro. E tem mais, o estado possui um dos maiores festivais de teatro do Brasil, o Festival de Teatro de Curitiba, que reúne companhias nacionais e internacionais todos os anos. Esses elementos culturais mostram que o Paraná não é apenas terra de produção agrícola e energia. É também um lugar de encontros, de misturas, de identidades que se renovam a cada geração.
E agora que você conhece um pouco da cultura, chegou a hora de descobrir os fatos realmente surpreendentes. Fato 1. O Paraná já foi parte de São Paulo. Isso mesmo. Até 1853, o território que hoje é o Paraná pertencia à província de São Paulo. A emancipação veio por questões políticas e econômicas, e Curitiba foi escolhida como capital da nova província. Muita gente desconhece que o Paraná, como unidade política, tem menos de 200 anos. Fato 2. Itaipu foi construída em tempo recorde e quase gerou um conflito diplomático. A construção da usina, nos anos 1970 e 80, exigiu desviar o rio Paraná, inundar uma das maiores cachoeiras do mundo, 7 quedas, e negociar tratados complexos com o Paraguai. Durante a obra, houve tensões entre Brasil, Paraguai e Argentina, especialmente sobre o uso das águas e a soberania energética. Hoje, Itaipu é patrimônio binacional e fornece cerca de 10% da energia consumida no Brasil e quase 90% da energia do Paraguai. Fato 3. O Paraná tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, em proporção regional. Embora São Paulo seja o estado com mais nipo-brasileiros em números absolutos, o Paraná abriga colônias japonesas históricas, especialmente em Açaí e região. A influência cultural é visível em festas, culinária e até em técnicas agrícolas. Fato 4. O estado possui uma das maiores reservas de água subterrânea do mundo. O aquífero Guarani se estende por 4 países e o Paraná é um dos estados brasileiros com maior acesso a ele. Essa reserva de água doce é estratégica para o futuro, mas poucos paranaenses sabem da dimensão desse recurso embaixo de seus pés. Fato 5. O Paraná foi palco de uma guerra pela erva mate. No século XIX e início do XX, a erva mate era chamada de ouro verde e gerou disputas acirradas entre produtores, comerciantes e até países vizinhos. A economia paranaense dependia fortemente da exportação de mate, especialmente para a Argentina e o Uruguai. Fato 6. Vila Velha é um sítio arqueológico natural único no Brasil. Localizado em Ponta Grossa, o Parque Estadual de Vila Velha possui formações rochosas esculpidas pela erosão ao longo de milhões de anos. As estruturas parecem esculturas gigantes e são um dos poucos exemplos desse tipo de geologia no país. Fato 7. O Paraná tem a menor taxa de analfabetismo da região sul. Tagui. Dados recentes mostram que o estado investe consistentemente em educação básica e possui indicadores educacionais acima da média nacional, refletindo políticas públicas de longo prazo e o legado das colônias de imigrantes, que historicamente valorizavam a educação formal. Esses 7 fatos mostram que o Paraná é muito mais do que as imagens de cartão postal. Mas será que tudo é só curiosidade? Existem tensões, desafios e mitos que precisam ser esclarecidos. Vamos a eles. Como todo estado brasileiro, o Paraná enfrenta desafios e contradições. Mito versus fato. O Paraná é o estado mais frio do Brasil. Embora tenha áreas serranas com invernos rigorosos e até neve ocasional, o Paraná não é uniformemente frio. O norte e o oeste têm clima quente, especialmente no verão. A sensação de estado frio vem de Curitiba e da região metropolitana, que concentram grande parte da população e da mídia. Tensão ambiental, desmatamento versus preservação. O Paraná perdeu quase 90% da sua Mata Atlântica original. O desmatamento foi impulsionado pela expansão agrícola, pela extração de madeira e pela urbanização. Nos últimos anos, porém, o estado tem avançado em políticas de recuperação de áreas degradadas e criação de unidades de conservação. Ainda assim, a pressão sobre os remanescentes florestais continua. Atualidade. Transição energética. O Paraná, grande gerador de energia hidrelétrica, agora começa a investir em fontes renováveis, como solar e eólica.
Estudos recentes indicam que o Estado tem potencial para expandir sua matriz energética, reduzindo a dependência de grandes hidrelétricas e minimizando impactos ambientais. Desafio social, desigualdade regional. Enquanto Curitiba e a região metropolitana concentram renda, infraestrutura e oportunidades, áreas rurais e municípios menores ainda enfrentam dificuldades de acesso a serviços básicos. Esse contraste é um dos principais desafios para as políticas públicas estaduais. Novidade de 2024-2025: expansão do Porto de Paranaguá. O porto está em fase de ampliação para aumentar a capacidade de escoamento de grãos e contêineres. Essa obra promete consolidar o Paraná como um dos principais corredores de exportação do Mercosul, mas também gera debates sobre impactos ambientais e urbanos na região litorânea. Esses pontos mostram que o Paraná, como qualquer lugar, é feito de luzes e sombras, de conquistas e desafios. E é justamente essa complexidade que torna o estado tão fascinante. Então, recapitulando, você descobriu que o Paraná já foi parte de São Paulo, que Itaipu quase gerou um conflito internacional, que o estado guarda uma das maiores reservas de água doce do mundo e que a erva mate já foi chamada de ouro verde. Conheceu a diversidade geográfica radical, que vai do litoral tropical aos campos gelados, e viu como a imigração moldou uma cultura única, cheia de misturas e identidades. Agora, quando você pensar no Paraná, vai lembrar de muito mais do que cataratas e pinhão. Vai lembrar de um estado que guarda histórias profundas, dados impressionantes e curiosidades que merecem ser contadas. Se você gostou deste vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos. E me conta nos comentários, qual desses fatos te surpreendeu mais e qual estado ou tema você quer ver no próximo vídeo. Quem sabe Rio Grande do Sul, Minas Gerais ou talvez curiosidades sobre a Amazônia. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima!